Você já percebeu como o dinheiro parece evaporar? Você trabalha, corre atrás, tenta economizar e quando vê, acabou. E o pior, muitas vezes você nem sabe para onde ele foi. Parece que você está vivendo só para pagar boleto, sobreviver e repetir tudo de novo no mês seguinte. Isso não é coincidência, isso é um ciclo. E para quebrar esse ciclo, você precisa entender as 3 fases que governam a vida financeira de qualquer pessoa. Quem ignora essas fases vive patinando. Trabalha muito e vê pouco resultado. Mas quem entende onde está e o que precisa fazer, começa a crescer. E não é crescer só no dinheiro, é crescer em clareza, em paz, em liberdade. Na primeira fase, a vida financeira é um campo de batalha. É como se você estivesse dentro de um barco furado, tentando tirar a água com as mãos. Todo o dinheiro que entra já tem destino. Aluguel, água, luz, mercado, transporte, dívida. E se sobra alguma coisa, o que já é raro, vem um imprevisto e leva tudo. É um estado constante de alerta. Você acorda cansado, dorme preocupado. Cada escolha é uma renúncia. E muitas vezes é escolher entre comer bem ou pagar a conta de luz. Muita gente vive assim por anos. E o mais cruel é que com o tempo você começa a achar que isso é normal. Que é assim mesmo, que sempre foi assim, que sempre vai ser assim. Você começa a acreditar que o problema é o país, é o governo, é a falta de oportunidade. E sim, tudo isso pesa. Mas tem algo ainda mais poderoso agindo contra você: a falta de consciência financeira, porque o sistema quer que você continue sem entender nada. Ele quer que você dependa do crédito, do parcelamento, do mínimo do cartão. Ele quer que você viva apagando incêndio, sem tempo para construir nada. Mas existe uma saída, e ela começa quando você para tudo e decide assumir o controle. A primeira mudança não é no bolso, é na cabeça. É você decidir que não aceita mais viver no automático, que vai começar a anotar tudo o que entra e tudo o que sai, que vai olhar na cara das suas dívidas e montar um plano. Começa pequeno mesmo, quitando a menor dívida primeiro, ganhando fôlego. Cada vitória é uma prova de que você pode virar o jogo. E aí, quando você começa a respirar, acontece algo incrível. Você entra na segunda fase. Agora, não é mais sobre apagar incêndios, é sobre começar a organizar. Você já sabe quanto ganha, quanto gasta e começa a tomar decisões melhores. Você aprende a esperar, a dizer não, a olhar com mais calma antes de comprar. As coisas não são fáceis ainda, mas você começa a perceber que tem escolhas. E essa sensação, ela é poderosa, porque ela mostra que você não está mais refém. Agora, você decide, você começa a montar sua reserva, a guardar um pouquinho todo mês, mesmo que pareça pouco. Mas você faz disso um hábito. E hábito, quando vira rotina, transforma destino. Nessa fase, você para de andar em círculos. Você começa a andar em linha reta, mesmo que devagar. E o mais importante, você começa a estudar, a consumir conteúdo que te ensina a crescer. Você para de buscar milagre e começa a buscar método. Só que aqui tem um detalhe importante. Muita gente chega nessa fase e para. Acha que está tudo bem, que basta não dever, pagar tudo à vista e ter algum dinheiro guardado. Mas a verdade é que existe um próximo nível. E é aí que o crescimento real começa. A terceira fase é onde o dinheiro começa a trabalhar por você. Você entende que não dá para trocar tempo por dinheiro para sempre. Que você precisa de fontes que continuem gerando, mesmo quando você não está trabalhando. E aí você descobre o poder dos juros compostos, do tempo, da constância. Você começa a investir, e não precisa ser muito. Começa com pouco, mas com estratégia. Escolhendo investimentos simples, de baixo risco, entendendo cada passo. Você também começa a enxergar oportunidades. Vê que dá para montar uma renda extra, vender algo, criar algo.
Você entende que não precisa ser milionário para investir, mas precisa ser disciplinado. E isso muda tudo. A fase da multiplicação exige uma nova mentalidade. Você não quer mais só guardar dinheiro. Você quer fazer ele crescer. Você começa a estudar sobre diversificação, sobre proteção, sobre novas formas de fazer o dinheiro circular a seu favor. E quanto mais você estuda, mais você percebe que ficou anos da sua vida acreditando em mentiras. Mentiram para você quando disseram que dinheiro é coisa de rico. Mentiram quando disseram que investir é arriscado demais. Mentiram quando disseram que sua realidade não pode mudar. A verdade é que seu passado não define seu futuro. O que define é o que você decide fazer com o que tem nas mãos agora. E não importa em que fase você está. O mais importante é entender que existe um caminho. Existe uma sequência, e cada fase exige um tipo de comportamento diferente. Na fase da sobrevivência, o foco é parar de sangrar, eliminar dívidas, ganhar clareza. Na fase da estabilidade, o foco é criar base sólida, ter reserva, aprender, mudar hábitos. Na fase da multiplicação, o foco é escalar, investir, proteger, multiplicar. E sabe o que é mais bonito disso tudo? É que não existe um valor certo para cada fase. Você pode ter um salário pequeno e já estar na estabilidade. Você pode ganhar bem e ainda viver na sobrevivência. Porque não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que ganha. É sobre mentalidade. Tem gente que ganha pouco, mas tem um plano. E tem gente que ganha muito, mas vive sem rumo. A diferença está na visão. Quem tem visão, constrói. Quem não tem, consome. E o sistema quer que você consuma, que você gaste antes de receber, que você viva com aparência de conforto, mas afundado em dívida. Mas hoje você pode escolher algo diferente. Pode escolher ser consciente, pode escolher construir, pode escolher crescer. Talvez ninguém tenha te ensinado isso antes. Talvez na sua casa ninguém falava sobre dinheiro. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é sujo, que rico é ruim, que querer mais é ganância. Mas hoje você entende, dinheiro é ferramenta, é meio, não fim. E quando você aprende a dominar essa ferramenta, você conquista liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de vida. Não se trata de ser rico. Se trata de viver com leveza. De não acordar todo dia com o peito apertado. De poder dizer não para um trabalho que te maltrata. De poder passar mais tempo com quem você ama. De poder ajudar quem precisa. Tudo isso começa com uma decisão, a decisão de sair do automático, de parar de viver de mês em mês, de parar de repetir padrões que só te afundam. E essa decisão pode acontecer agora, no momento em que você decide que não aceita mais ser refém do dinheiro, que vai aprender, crescer e conquistar. Um passo por vez. Talvez pareça impossível agora, mas eu te garanto, é possível. Já vi gente que começou com o nome sujo, devendo em 5 cartões, sem emprego fixo, e hoje vive com tranquilidade, porque essa pessoa decidiu mudar. E ela começou com o que tinha, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, ela começou. E o começo muda tudo. Não existe milagre, existe clareza, decisão e constância. E agora que você conhece as 3 fases, você pode escolher onde quer estar daqui a 1 ano. A pergunta não é quanto você ganha. A pergunta é qual fase você quer alcançar. A decisão é sua. Se esse vídeo te abriu os olhos, comenta aqui. Eu vou crescer. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma conversa como essa muda o rumo de uma vida inteira. E antes de sair, faz o seguinte: curte esse vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que estão passando exatamente pelo que você já passou. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente fala de dinheiro de verdade, sem enrolação, com o pé no chão e com foco em transformação. Você merece crescer, e o seu dinheiro só vai crescer quando você decidir crescer também. Nos vemos no próximo vídeo.
Até lá!